Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou ajustar a câmera aqui um pouquinho. Direto aqui do Instagram, Titi Fabiano. Opa! A câmera tá meio teimosa aqui, não tá querendo ficar parada não. Aí, beleza. Acho que agora deu certo. Parou. Boa noite. Vocês estão me vendo direitinho? Quem foi entrando aí? Boa noite. É um tema muito importante hoje aqui que nós vamos falar, um tema certa polêmica nele, mas é um tema bacana da gente fazer um bate-papo aqui. Obrigado quem foi entrando aí. Boa noite, Bruna. Boa noite, Polly. Quem tá entrando aí, dá um feedback aqui, por favor. Se está me vendo, se está me ouvindo. Ajeitar a golinha aqui. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Antes da gente iniciar o bate-papo aqui, eu vou só aguardar esse feedback para ver, porque às vezes o som tá ruim, a imagem tá ruim, mas eu acho que tá indo tudo bem, né? Pelo menos ninguém reclamou até agora, tá tudo ok. Obrigado, Bruna, obrigado pelo feedback aí, Luísa também, Josiane, obrigado. Pois é um tema, obrigado, pessoal dando feedback aqui, porque demora um pouquinho, né? Eu pergunto aí, né? Até chegar a pergunta em vocês escreverem, demora um pouquinho. Tomar um golinho de água aqui, porque eu falo muito aí e minha boca fica seca. É um tema muito importante, né? Eu até coloquei isso aí. O que é mais importante, né? Brincar ou estudar para o aprendizado? Na verdade, para o sucesso, né? Eu coloquei sucesso. E quando a gente fala sucesso, né? O que é sucesso na vida? A gente fala sucesso, envolve muitas áreas, né? Vem na cabeça de muitas pessoas, às vezes, o sucesso financeiro, sucesso na família, no trabalho, ser feliz, né? Tudo é sucesso, né? Para a gente ter sucesso na vida, a gente tem que realizar os sonhos, né? E para isso a gente precisa sonhar, né? E muita gente fala assim, nossa, eu quero realizar meus sonhos. Aí quando você pergunta para a pessoa qual que é o seu sonho, a pessoa às vezes não sabe, né? Pô, roupa branca, roupa vermelha, amarela, e se a pessoa não batalhar, isso não vai fazer diferença não. Mas enfim, isso não é o tema de hoje. O que eu quis trazer, né? É um tempo para a gente debater. É uma caída aí na internet, mas acho que voltou, né? Voltou, que deu uma mascada. E se continuar mascando assim, eu volto para o 4G, porque o Wi-Fi tem hora que às vezes pode mascar. Então é isso. Então o que é mais importante? É brincar ou estudar, né? Para o sucesso da criança. Quando a gente fala sucesso, para a criança principalmente, a gente envolve também aprendizado escolar, também a alfabetização, também as habilidades socioafetivas, né? Que eu já fiz até uma live sobre isso, né? De conviver com outras pessoas, essa convivência, essa inteligência emocional, tudo isso faz parte do sucesso. Tem muito aluno, tem muito adulto, né? Que eu conheço muita gente que às vezes é super inteligente, mas não consegue ir bem na vida, não consegue ter sucesso realmente, mas muitas vezes porque não tem inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você lidar com as emoções, literalmente, não só suas, como de outras pessoas, né? Lidar com pessoas que às vezes são mal-humoradas ou bem-humoradas, lidar com momentos de tristeza, de alegria, sem que uma tempestade aconteça na vida da pessoa. Isso nem todos conseguem, a gente ensina isso pro filho da gente. Então, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês não é nada da minha cabeça, é tudo baseado em estudos científicos, tá bom? Estudos científicos que comprovam o que eu vou falar aqui, tá bom? Muita gente fica preocupado, será que eu tenho que... meu filho está fazendo escola, eu pus o inglês, eu pus isso, eu pus aquilo, eu pus curso de não sei o que, curso de não sei o que. Isso é fundamental? Isso é importante, dependendo da idade, mas tem coisas muito mais importantes do que isso para o desenvolvimento da criança, para o aprendizado da criança, inclusive. E o brincar já está comprovado que é importante. Um estudo mostrou que as escolas de 20 anos atrás, né, comparado com as escolas de hoje, melhoraram em alguns aspectos e pioraram em alguns aspectos, tá? Isso aí, quando a gente fala escola no modo geral, tá? Existem exceções para isso, não é toda escola que é assim, mas na média, né, em relação à média, as escolas elas têm sido mais voltadas para realmente para a educação, para alfabetizar a criança desde que entra na escola, independente da idade. A preocupação, lógico, existe a parte lúdica também, mas isso é a média das escolas. Isso é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, tá? Mostrou que as escolas, com o passar dos anos, nesses últimos 20 anos,
houve um aumento dessa carga realmente de aprendizado das crianças cada vez mais cedo. E houve uma redução no tempo de brincar, inclusive isso dentro da própria escola. O tempo dos recreios, né, eles ficaram mais diminuídos. E o tipo das brincadeiras também modificaram. Tem várias escolas na qual no tempo do recreio, no tempo do intervalo, é um professor de educação física que fica brincando com coisas já programadas, de queimada, e disso, daquilo, de encosta a mão e disso, e não deixa as crianças com o que a gente chama de livre brincar. Elas brincarem por conta própria, correr uma atrás da outra e brincar com carrinho. Isso foi uma coisa que foi percebido nesses últimos 20 anos. Além de ter reduzido o tempo do recreio, ele começou em algumas escolas a ser um brincar direcionado, seja pelo professor, ou seja, por alguém da escola que estava ali estruturando a brincadeira. Então, isso foi isso baseado nos estudos da Academia Americana de Pediatria, publicados na Academia Americana de Pediatria, foi uma coisa que piorou nos últimos 20 anos nas escolas em geral, falando mais uma vez com raras exceções, tá bom? Então as crianças passavam mais tempo brincando e hoje passam mais tempo estudando. Isso não é só nas escolas, né? Isso também em casa a gente percebe isso, e agora com essa pandemia isso ficou muito mais visualizável, né, dentro de casa. Eu tenho atendido muitos pais que às vezes reclamam da escola, realmente, alguns com razão, alguns não, mas reclamam da escola com o intuito: olha, eu estou achando que está tendo muita brincadeira, dependendo da idade, criança 3, 4 anos, eu tô achando que eles estão mais fazendo hora lá, brincando com as crianças para poder a gente continuar pagando. Eu vi isso várias vezes. Preocupados em realmente o filho receber conteúdo. Então existe essa preocupação, a culpa não é das escolas somente, realmente os pais têm, isso são as pesquisas que mostraram, os pais têm cobrado das escolas cada vez mais que alfabetize as crianças mais cedo. Então existe essa preocupação dos dois lados. Eu sempre falo muito no meu consultório, você tinha que estar feliz por estar tendo pouco conteúdo, mais oportunidade para o seu filho brincar. Ele tem que ter tempo para brincar. Isso aí são estudos que mostram isso. Então, houve uma perda da importância do brincar com o passar dos anos. Esses últimos 20 anos, não só em casa, mas também nas escolas, houve deixar para segundo plano. Foi isso que esse estudo mostrou. Foi cada vez mais o brincar foi sendo deixado de lado. Sendo assim, se sobrar tempo, brinca. Mas o mais importante é o aprendizado, o mais importante é fazer curso disso, curso daquilo, aproveitar que ele está novo para pôr no inglês, aproveitar que ele está novo para pôr na aula disso, na aula daquilo. E isso limita o tempo de brincar. E muitas vezes aquele tempo que a criança tem de folga, que seria para brincar, ele às vezes fica na frente da tela. Nós vamos falar aqui também dos prejuízos da tela, tá bom? Então, pela lógica, a gente pensa, se você quer que seu filho aprenda, quanto mais conteúdo, quanto mais alfabetização, mais ele aprende. Mas o que os estudos mostraram não foi isso. Principalmente nos primeiros 5 anos de vida, 5, 6 anos, o brincar faz toda a diferença. Foi um estudo feito na Califórnia. Eles analisaram várias crianças de escolas diferentes, algumas escolas que tinham o estilo mais de brincar, né, aprender brincando, né, alguns estilos de escolas, não vou citar nomes aqui, senão vai parecer que eu estou fazendo propaganda, comparado com as escolas tradicionais. E viram que aquelas crianças que passavam nas escolas mais tempo brincando, realmente brincando mesmo, brincando de massinha, de fazer barro, de fazer coisa com argila, de empilhar cubinhos, ou brincavam, eles mesmos decidiam o que eles iam brincar, elas chegando 5, 6 anos, comparado com aquelas crianças que desde o início estavam em escolas regulares de alfabetização mesmo, com pouco tempo para brincar, eles tinham muito mais facilidade de aprendizado. E aprendizado não só da parte cognitiva, facilidade cognitiva de aprendizado, mas também aprendizado de inteligência emocional, de lidar com as emoções, de afetividade com os outros colegas. Então, os estudos mostraram que o brincar sim é mais importante do que estudar. Lógico, o Gino não vai deixar o estudar de lado, mas a prioridade tem que ser o brincar. Então, você que é pai, você que é mãe, você deve cobrar da escola não a matéria que seu filho está recebendo, está pouca matéria, tem que aprender mais, está aprendendo pouco. Você tem que brigar para ele ter mais tempo de brincar, aumentar às vezes a hora do recreio, ter mais
mais tempo comemorativo na escola quando voltar às aulas, né? Tempo de festinha dos amigos quando tiver aniversário, tempo de interação com o professor de forma lúdica. É isso que a gente precisa, tá bom? Eu vou falar disso, vai ter um momento que eu vou falar do que a Academia Americana pontuou. E uma das coisas é isso, os pais têm que cobrar da escola tempo para o filho brincar. Isso aqui é fantástico. Isso é bom para a escola também, né? Isso é bom para a criança. Então a ciência está mostrando, não é a minha opinião, tá bom? Pode ter gente que está aí vendo e não concorda às vezes, né? Porque é dono de escola ou porque é professor, mas são estudos científicos. Você clicar, digita no Google, você pesquisa, né? Tem o estudo mesmo, está em inglês, mas tem traduções da Academia Americana de Pediatria que publicou. Saiu na revista Pediatrics também esse estudo. Demoraram vários anos para conseguir chegar nessa conclusão, né? Para que se chegasse nessa conclusão, eles tinham que acompanhar crianças desde o nascimento até a fase de alfabetização, 5, 6, 7 anos, e compararam aquelas escolas que tradicionalmente ensinavam com aquelas escolas que estimulavam a brincar. E viram que realmente tinham muita diferença quando chegava nessa idade. Então, a gente precisa estimular. E quando se fala em pais cobrando da escola, a gente precisa ser íntegro, né? Não adianta a gente ficar cobrando da escola, se chega em casa a gente não deixa o nosso filho brincar também, né? Não deixa nosso filho o livre brincar, deixa só na frente da tela, deixa só na frente e começa a massacrar com muita atividade extra escola, né? Colocando em vários cursos, desde que a criança tenha a idade própria para isso, desde que a criança esteja curtindo isso, né? Esteja gostando, tendo prazer. E aí, para a gente descobrir isso, a gente tem que conversar com o filho da gente. Você está gostando do seu curso de inglês? Você está gostando da sua aula de violão? E inclusive música é muito importante, mas a criança tem que estar gostando. Sua aula de natação que você está fazendo, você está gostando. Não é colocar simplesmente porque é importante, porque alguém falou que tem que colocar na aula disso, daquilo. Não, a gente tem que colocar e tem que conversar com o filho da gente. Olha, você está gostando, você está ficando cansado, se você perceber que seu filho está tendo tempo para brincar fora daquele horário curricular, ok, beleza, ele está tendo prazer naquilo, mas às vezes a criança está tão cansada que ela não chega em casa no final do dia e não aguenta brincar, né? Então isso é muito grave, isso é muito perigoso, isso a longo prazo vai trazer consequências negativas que nós vamos falar aqui, tá bom? Então o cérebro da criança nesses primeiros 6 anos, do nascimento aos 6 anos, na verdade, da concepção, né, dentro do útero até os 6 anos, ele está em muito desenvolvimento, muito rápido, não só da parte cognitiva, mas também da parte afetiva também, né? A parte das emoções. Então a gente precisa trabalhar muito essa parte na criança. E a melhor forma de trabalhar isso, os estudos mostraram, com o livre brincar, né? A criança a gente precisa estimular que a criança explore o ambiente, explorar o ambiente, brinque mesmo, brinque. Eu estava hoje reparando meus filhos brincarem aqui. E fica brincando um com o outro, às vezes pega um pedacinho, pega uma bonequinha ou pega um pedaço de uma pedrinha no chão e brinca. E a gente tem que estimular que isso aconteça, né? A criança inventar brincadeiras e a gente não ficar só direcionando do que vai brincar, a gente ficar criticando, muitas vezes a gente critica, né? Não, isso aí não é brinquedo, não, larga isso não é brinquedo. Por que não é brinquedo? Se não for uma coisa perigosa, você não vai deixar seu filho brincar com a faca, né? Mas se ele está brincando com uma garrafinha ali, tá curtindo, deixa brincar. Às vezes na imaginação dele não é uma garrafinha, às vezes na imaginação dele é um disco voador, é um foguete que está indo para a lua e ele está ali brincando, olhando para aquilo. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava horas brincando com a minha própria mão, fingindo que era um avião perseguindo o outro, que era cavalinho atrás do outro. Eu lembro direitinho, isso marcou minha infância. Eu gostava disso, de brincar, e hoje em dia, às vezes eu brinco com meus meninos, fingindo que é o cavalinho e tal. Mas para mim isso foi importante na época que eu era criança, né? Então a gente precisa respeitar a brincadeira do filho da gente, respeitar no momento que ele está brincando, né? Independente pra gente parecer ser uma besteira, né? Ele tá pegando ali a pedrinha e tá empurrando uma pedrinha em cima da outra, falando que é um carrinho, ótimo, é a imaginação na cabeça dele, aquilo realmente às vezes é um brinquedo, um carrinho. Então o que os estudos da Academia Americana de Pediatria falou é que a criança aprende mais no playground, mais no pátio da escola, do que dentro da sala de aula. Lógico que tem que haver um equilíbrio, né? Não é só no pátio, o menino não vai ficar só no pátio, mas esse equilíbrio, né? Esse ter momentos de brincadeira associado aos momentos de aprendizado, e de preferência esse aprendizado ser feito de forma lúdica, ele tem que aprender brincando, né? A criança tem que aprender brincando. E o que é brincar? Muita gente fala assim, mas
eu não sei brincar com meu filho, né? A gente tem pais que falam isso, eu não sei brincar com ele. Você não precisa de uma brincadeira muito estruturada, pelo contrário, né? A gente precisa lembrar que a criança tem criatividade. Se você deixar a criança ali e você ficar por perto, passando confiança, dependendo da idade, você tem que estar, às vezes, interagindo mesmo com a criança, né? E essa interação, ela é importante em todas as idades, na verdade. Mas quanto mais novinha a criança, precisa dessa interação, até por questão de segurança, né? Mas à medida que você vê que ele está distraindo ali com um brinquedinho, que ele está rolando uma bolinha, que ele está brincando, você fica por perto e deixa a imaginação dele aflorar ali, tá bom? Isso é fundamental, tá bom? Para as habilidades, inclusive, executivas, para as habilidades de aprendizado, para lidar com outras pessoas também. E as pessoas podem mandar perguntas aí, tá, pessoal? Tô vendo que que tem pessoal comentando aqui, ó. A Paula Cardoso. Ô, Paula, beleza? Essa Paula é psicopedagoga, excelente psicopedagoga, por sinal. Obrigado aí, tá bom? Então, além de trazer esses benefícios, melhorando o aprendizado, o brincar melhora o aprendizado, porque ele ativa áreas do cérebro que fazem a criança ficar mais atenta e aprender sobre o mundo ao redor e, consequentemente, sobre as partes também, as matérias, né? Teoricamente, né? Aprender as letras, os números. Isso, a brincadeira abre portas para isso. Também diminui o estresse, né? A criança que às vezes passa por momentos de estresse no dia a dia, esses momentos são aliviados por momentos de brincadeira, momentos lúdicos, tá bom? Então é importante. Então ela constrói vínculos também. A gente sabe que agora com a pandemia tá mais difícil, né? Mas quando a gente deixa uma criança brincar num parquinho, numa pracinha, por exemplo, ela acaba interagindo com outra criança. E se você deixa dentro de casa, na frente da tela, você não estimula essa interação. Ah, mas eu não vou deixar na pracinha por causa do Covid-19. Beleza, você coloca então, você deixa seu filho brincar dentro de casa, mas você que tem que ser a pessoa no qual ele vai interagir, né? Como eu disse, a gente precisa deixar que ele brinque, aflorar essa imaginação, mas ele muitas vezes vai precisar de interagir com alguém. E isso é importante também, essa interação gera vínculo, essa interação, esse afeto é importante para o desenvolvimento da inteligência emocional e das habilidades sociais, né? Então isso é fundamental. E também ajuda no desenvolvimento da fala, né? Principalmente crianças bebezinhos, né? Até os 2 anos de idade, que é essa fase que está desenvolvendo muito rápido a fala. O brincar livre ajuda no desenvolvimento da fala. A criança pega muitas vezes e olha pro móvelzinho e fica horas conversando ali com o móvel, um bebezinho, às vezes de 6, 7 meses. Isso é importante, a gente deixar que ele interaja com o brinquedo, deixar que ele converse. A imaginação dele já está aflorando ali, né? E ao passo que se a criança está interagindo com uma tela, por exemplo, independente da idade, é uma coisa passiva, ela está recebendo aquela informação ali. Então não há uma reciprocidade, ela não consegue interagir, não só atrasando a fala, se tiver uma fase de evolução da fala, mas também atrasando a socialização da criança. Eu atendo com muita frequência pacientes no meu consultório que têm características como se fosse crianças com transtorno do espectro autista. Não estou falando que tela faz causar autismo, não, tá bom? Mas às vezes a criança chega para mim, e já aconteceu vários casos, uma criança que não olhava no olho, que não interagia, que estava com atraso na fala, que para mim estava praticamente certo que tinha o transtorno do espectro autista, e eu encaminhei para o neuro, encaminhei para fono, encaminhei para psicólogo infantil, para terapeuta ocupacional, e passou-se 2, 3 meses de terapia. A primeira orientação dos profissionais, além da minha orientação também, foi tirar a tela, foi a mãe interagir, sentar no chão, brincar com a criança. 2, 3 meses a criança já estava interagindo. Com certeza não era uma criança que tinha autismo, né, que tinha o transtorno do espectro autista, mas ele estava com um atraso, uma dificuldade de socialização por conta do excesso da tela. Então o excesso da tela ele é muito prejudicial. Eu sei que é muito fácil para mim falar aqui, né? Fala, não pode ligar a tela. E aí, às vezes a pessoa está lá, a mãe, o pai de home office, com o filho, não tem com quem ajudar. Tem momentos que às vezes é difícil. Eu reconheço isso, eu sei da dificuldade, mas tem alternativas. A gente sempre tem alternativas, né? E a criança não precisa de muita coisa mirabolante para você distrair a criança com brincadeiras, né? Dependendo da idade, você senta no chão ali, põe uma caixinha de papelão e umas bolinhas para a criança pôr e tirar. Ela passa horas pondo e tirando a bolinha da caixa de papelão. Inclusive, eu já fiz uma live aqui com a Maíra, que é uma professora e artista de teatro.
deu várias dicas de brincadeiras, essa live tá salva, nós vamos fazer outras também. A ideia não é só falar assim, não põe a tela, a gente precisa criar também caminhos para os pais seguirem, né? Então nós vamos trazer lives aqui sobre isso também, sobre como brincar a cada idade, porque cada faixa etária tem um tipo de brincar, né? Então, o importante é a gente ter a consciência de que tela não é brincar. Quando a gente fala a criança precisa brincar, não está incluída a tela no meio aí, tá bom? Não que a tela não possa existir, mas ela não está incluída nesse livre brincar que traz todos esses benefícios que eu citei. A tela não é incluída, tá? Inclusive fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e mostraram que as crianças nessa faixa etária com menos de 5 anos, passa em média de 4 a 5 horas na frente da tela por dia, né? Crianças com menos analisar desde o nascimento até os 5 anos, a média de 4 horas, 5 horas por dia, de 4 horas e meia que deu. Então, assim, é muito tempo, né? E tem piorado agora, né? Essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Agora a situação deve ter, na minha opinião, deve ter dobrado, mas no mínimo, né? Então, assim, tem crianças que passam literalmente o dia todo na frente da tela. Além desses riscos da falta de socialização, né? Muito se sabe hoje sobre intoxicação digital, né? Há pouco tempo tinha uma criança internada no hospital que eu trabalho que estava com abstinência de redes sociais, era uma pré-adolescente, ele teve que ser contido no hospital, ele estava assim, parecia que é igual pessoas que estão em abstinência de uso de cocaína, de outras drogas. Então realmente ele causa, além de todos os outros problemas, causa dependência mesmo. E quanto mais novo começa, maior o risco da dependência, tá? Assim como toda droga. Então, a tela também, tá? Então, o que é o brincar, né? Fala assim, então, já que não pode ser tela, o que é brincar? Aí depende da idade, mas o brincar, basta você olhar no olho de um neném, sorrir para ele, o nenenzinho que está sorrindo para você, isso é um brincar, você está interagindo com a criança, né? Desde os primeiros dias de vida, inclusive eu fiz uma live sobre colocação de rotinas, eu falo das rotinas em cada faixa etária, eu falo dos tipos de brincadeira também. O ideal é a gente sempre interagir com a criança, desde os primeiros dias, na troca de fralda, sorrir para a criança, olhar no olho dela, pegar no pezinho, cheirar o pezinho, conversar, falar, nomear as partes do corpo, mostrar a bola, e desde a fase que a criança já está firmando o pescocinho, colocar de barriguinha para baixo no chão, para que ele firme o pescocinho, coloca brinquedos ao redor e deixar que ele tente chegar no brinquedo, que ele bata a mão no brinquedo, dependendo da idade, pendura um móvelzinho para ele bater, dependendo da idade, coloca perto dele no chão para ele ir atrás, estimular que ele arraste, que ele engatinhe, que ele chute a bola, que ele ande de bicicleta. E cada faixa etária a gente tem um tipo de interação com a criança, mas o livre brincar é importante à medida que a criança começa a desenvolver já essa parte motora, né? Por exemplo, já está levando a mão num móvelzinho, você deixa ali ele na frente do móvel por um tempo, ele vai começar a balbuciar pro móvel, pegar o móvel, levar na boca. No momento da troca de fralda você vai interagir, no momento da alimentação vai interagir, mas você tem que deixar um momento que ele brinque também com aquele brinquedo, um momento que ele vai atrás da bolinha e você, se tiver uma situação de segurança que você está observando ali, que não tem perigo você deixar, você deixa e observa e deixa ele interagir com a bolinha, de pegar a bolinha e colocar na caixa, de brincar com o coleguinha e conversar com o coleguinha, muitas vezes tomar o brinquedinho do coleguinha e você observar, e se você perceber alguma situação de risco, você intervém, mas a gente não precisa intervir o tempo todo, ficar, não, aí não pode, tira daí, solta essa bolinha, ai meu Deus, aí vai cair e tal. Isso, se a gente poda a criança o tempo todo, a gente vai cerceando essa curiosidade da criança, e a curiosidade dela é muito aflorada, e ela precisa explorar o ambiente para poder desenvolver, né? O bebezinho principalmente, ele precisa explorar o ambiente, e a gente precisa estimular que ele aflore essa curiosidade dele, né? A gente não pode ficar podando, lógico, com todas as seguranças, né? A gente sempre está por perto, vigilante até porque vai ser com quem ele vai interagir, com quem ele vai ter aquela sensação de segurança, de afeto, isso passa, esse apego é importante, tá bom? Então brincar com a criança assim também, de esconde-esconde, tampando o rosto desde bebezinho putz, achou, isso aí é uma forma de interação, é uma brincadeira legal, e depois ele mesmo vai começar a brincar
com você também sobre, né, dessa mesma forma de esconder, né? Mas o brincar desestruturado, não precisa de ter uma brincadeira organizada. Ah, vamos brincar de empilhar os cubinhos. Põe os cubinhos ali e ensina a empilhar. E se ele quiser, ao invés de empilhar, bater, se ele quiser, ao invés de empilhar, jogar e buscar, ok, a gente tem que, não é assim que brinca. Ah, não, isso aí não é brinquedo. Isso aí, não, a gente precisa estimular que lógico, falando mais uma vez, com toda a segurança, mas estimular que a criança invente a brincadeira. Isso é uma forma da gente aflorar a curiosidade da criança, né? Da gente deixar que essa curiosidade aflore. Outro dia eu estava vendo a minha filha, né? Tava brincando com ela, eu tenho um quintal aqui em casa, e ela estava juntando os gravetos, né? Juntou aquele monte de pedaço de galinho que tinha caído da árvore, que tinha um moço podando. E aí ela queria brincar com isso, né? Levou para dentro do quarto dela, tinha alguns com folha caindo. E aí algumas pessoas que trabalham, uma moça que trabalha em casa, vai fazer sujeira, vai não sei o quê. E eu falei, não, deixa ela levar para ela aquilo ali. Às vezes era uma espada mágica, não sei. A gente tem que deixar, se for uma coisa segura, você não vai deixar seu filho pegar um escorpião, leva para dentro do quarto, mas um pedacinho de madeira, dependendo da idade da criança, né, uma bolinha, um pedaço de pedra, isso é deixar que ele aflore a curiosidade, que ele desenvolva esse raciocínio, essa imaginação, que é a base para o aprendizado, tá bom? Isso é fundamental. E aí, se a gente quer orientar alguma brincadeira, que seja uma brincadeira de aprendizado, uma brincadeira lúdica, por exemplo. Vamos pôr uma cartolina no chão e vamos comprar um pincel e uma tinta que não tenha perigo de intoxicar e vamos colorir ali, e aí colore a mãozinha, e aí depois faz, fez um A aqui com o dedinho, olha aqui, fez um A. Aí ela aprendeu que aquilo ali é um A, mas de forma de brincadeira, colorindo o dedinho e fazendo um risquinho no meio. Olha, essa bolinha aqui é igual um O. Aí, dependendo da idade, você já começa a ensinar de forma brincando. E isso, o ideal é que as escolas também façam isso. A criança aprender brincando é ótimo. Não é que não possa aprender, a criança tem que aprender, mas ela tem que aprender ter o tempo de brincar e o tempo de aprender, ou de preferência ter o tempo de brincar e aprender brincando também, né? Isso aí seria o ideal mesmo, né? A criança aprende de forma lúdica, e o que ela aprende de forma lúdica, ela não esquece, tá bom? Isso porque a gente deixa que siga a curiosidade. Se a criança seguir a curiosidade, ela vai aprender, isso é importante, tá bom? Sem pressão, sem cobrança, né? Aprender de forma... Hoje mesmo uma mãe me perguntou na live da comunidade se pode ensinar, se ela está preocupada se pode ensinar. Não tem problema você ensinar as letras, os números, as cores para o seu filho, desde que seja sem pressão, né? Sem cobrança. Eu vejo muito isso também. Às vezes a criança sabe falar o alfabeto, né? A mãe ensinou, beleza, você foi brincando e tal, ok. Mas aí a família fica, todo mundo, fulaninha, fala aí o alfabeto, fala aí, A, B, C, D, o menino acaba de falar, aí vem fulano, vem cá pra você ver que ele fala o alfabeto. Aí o menino passa o dia aparecendo para as pessoas ali, porque a pessoa fica com aquela pressão da família, fala de novo. Tudo bem a criança aprender brincando, tudo bem a criança mostrar o que aprendeu, mas a gente precisa deixar a criança livre, deixar ela brincar, tá bom? Não pressione seu bebê aí não, tá? E o que a Academia Americana de Pediatria recomenda, né? Que a gente, aquilo que eu falei no início, que a gente pergunte ao filho da gente se seu filho está na escola, está fazendo inglês, está fazendo curso disso, daquilo, perguntar se ele não está cansado, né? Se você tem que observar os sinais nele também, observar se ele não está cansado e perguntar, você está gostando desse curso? Você está curtindo? Você está curtindo ir nessa aula que você está fazendo? Porque isso é importante. Se a criança não estiver motivada aí, ele vai primeiro desanimar e começar a ir de obrigação, e outra, se ele não tiver o tempo de brincar, ele não vai aprender aquilo que ele está fazendo, tá? E é importante também ter tempo de atividade. Quando a gente fala brincar, né? O brincar acaba estimulando a atividade física, o livre brincar, a criança movimenta, isso ajuda também no aprendizado. E a gente precisa, os pais, outra recomendação da Academia Americana de Pediatria, é que os pais se envolvam com a escola, não ir na escola só quando é chamado para as reuniões, e também para saber como é que está o filho, para saber como é que está esse tempo de brincadeira. Isso tem que ser uma preocupação dos pais. Meu filho está tendo tempo de brincar na escola, né? Eu conheço escolas que sim, que preocupam com isso, eu conheço escola que não, mas cabe aos pais cobrar isso, do mesmo jeito que os pais cobram que o filho aprenda. Eu acho que os pais têm que começar a cobrar das escolas
tempo de brincar, né? Isso é importante, isso é a ciência que está mostrando isso, não é porque você acha, não é porque a escola não acha, não é porque o Fabiano falou, isso é ciência que mostra que a criança tem que ter tempo de brincar, principalmente nos primeiros 6 anos, mas também depois, tá bom? Então os pais envolver com a escola, e quando a gente fala envolver, não é brigar com a escola, é ir, trocar ideia, ver o que pode ser feito para melhorar, dar sugestões, né? Porque os pais e a escola têm que ser amigos, né? Eles têm que conviver bem, porque senão não vai ser, porque todos estão unidos, tem que estar unidos em prol da educação da criança, né? Em todos os sentidos, inclusive inteligência emocional, tá? E sempre então encorajar. Então é uma das coisas que a Academia Americana de Pediatria falou, que a gente deve estimular o livre brincar, que a gente deve envolver com a escola e cobrar da escola que haja tempo de brincadeira, tá bom? E respeitar o brincar das crianças. A gente vê, na maioria das vezes, que os pais e quem cuida da criança não respeitam o brincar da criança. A criança, por exemplo, só para citar, não, eu respeito. Aposto que eu falei isso, alguém falou isso. Mas olha só, às vezes a criança está brincando e está na hora do almoço. Aí chega lá, ó, guarda esse brinquedo aí porque está na hora de almoçar. A gente precisa respeitar, ele está brincando, é um momento importante dele. Você pode adiar um pouquinho o almoço, ou chegar para ele e falar assim, ó, termina a brincadeira, quando terminar aí você vem, ou já avisar um tempo antes, ou você vai brincar e daqui a pouco a mamãe vai te chamar para almoçar, tá bom? Então você termina a brincadeira, se te perguntar de que você está brincando, mostrar que você está interessado na brincadeira, olha que legal, você tá pondo uma pedrinha em cima da outra, que legal, né? Bacana, tal. Depois você vem almoçar, ó, tá na hora da gente sair. Guarda esse brinquedo aí. Então, a gente respeitar a criança, não chegar e simplesmente determinar que encerrou aquela brincadeira porque você determinou que está na hora. Tem que fazer os combinados antes. Fala, filho, agora você termina a brincadeira, brinca mais um pouquinho, termina, porque já está na hora de fazer isso e aquilo. Você lembra que a gente combinou antes? E pronto. E também não ficar criticando os tipos de brincar. Tá com uma garrafinha ali, fingindo que é um foguete, fingindo que é um carrinho, uma pedrinha. Fala, isso não é brinquedo, não. Não, isso é brinquedo sim. Se ele tá brincando é porque ele tá imaginando alguma coisa. Então vamos respeitar esse momento, tá bom? Então nunca desrespeitar, falando que não é brinquedo, a não ser que seja uma coisa de risco, de vida para a criança, né? Como você tem uma faca. E também não encerrar a brincadeira sem antes conversar com a criança, sem antes combinar, porque o momento da brincadeira é um momento talvez dos mais importantes do dia da criança, a gente não pode chegar ali e encerrar de qualquer maneira, tá bom, pessoal? Às vezes a pessoa fala, olha, tá no desenho aí, quando acabar, quando der o intervalo do desenho, vamos almoçar, mas na hora que o menino tá brincando ali com o carrinho no chão, a gente chega, ó, guarda isso aí que tá na hora, a gente precisa respeitar até muito mais do que o momento que tá na tela, também até mesmo o momento da tela a gente precisa respeitar, né? A criança, tudo precisa de um combinado, tudo precisa de limite, de rotina, de horário. Você tem um horário e dependendo da idade não tem problema ter um horário para a tela. O excesso da tela é que é o problema. Mas naquele momento, inclusive, se foi o combinado, a gente tem que respeitar a criança. A criança precisa ser respeitada, tá bom? Em todos os aspectos, tá bom? Esse livre brincar, ele envolve imaginação. A criança movimenta, né? Como eu disse. Ela movimenta, ela imagina. Então a gente precisa respeitar isso. E é um momento muito importante para o desenvolvimento, inclusive, da memória da criança, tá? Essa falta, então, esses mesmos estudos mostraram que essa falta do livre brincar, além de atrapalhar no aprendizado escolar, além de ser um momento, a criança que não tem o livre brincar, ela tem mais dificuldade de aprendizado, ela pode ter uma dificuldade de aprendizado de inteligência emocional, né? Como eu disse quando eu iniciei a live, uma das principais formas de inteligência é realmente a inteligência emocional. E não só a inteligência emocional, mas lidar com as próprias emoções e com as emoções das outras pessoas, que é o conceito da inteligência emocional, começa desde o bebezinho, né? Naquele momento que o nenenzinho está chorando, que a gente acalenta, que a gente passa segurança, que a gente informa para o neném o que ele está sentindo, que é insegurança, que é medo, que é dor, a gente vai informando para a criança. E isso deve ser feito em todas as idades. E no momento da brincadeira é o momento que a criança às vezes se frustra porque não conseguiu encaixar o cubinho que queria, se frustra porque queria chegar primeiro na corrida que apostou com um coleguinha e não conseguiu. Então isso ajuda a criança a moldar essa habilidade socioafetiva e a inteligência emocional. E as crianças que não têm esse livre brincar também têm mais risco de desenvolver ansiedade e depressão, tá bom? Mais uma vez falando, foram estudos que comprovaram cientificamente isso. Aumenta o risco de desenvolver, inclusive, depressão na infância, adolescência e vida adulta. Olha só a importância que tem
o brincar. Uma coisa tão simples, né? Que é o brincar, a gente muitas vezes não valoriza, né? A gente valoriza, a gente sabe que a criança tem que brincar, mas a gente precisa valorizar ainda mais, cada vez mais, tá? E inclusive problemas de atenção. Também comprovou que a criança que não tem um livre brincar, ela tem dificuldade de concentração, dificuldade de atenção e dificuldade de autocontrole, de controlar a própria emoção também, tá bom? Então, eu acho que para finalizar aqui, antes de eu responder perguntas, eu nem sei se tem perguntas aí, a frase que fica é o seguinte, inclusive é uma frase da Academia Americana de Pediatria: a próxima vez que seu filho pedir para brincar com você, brinque com ele, tá bom? Nunca fale, depois eu vou, nunca desvalorize esse momento, tá? A gente, infelizmente, vê muito isso. Às vezes os pais na correria do dia a dia não tem tempo para o filho, né? Isso a gente sabe que é ruim. Todo pai gostaria de ter tempo para o filho, mais tempo para o filho. Eu falo até por mim mesmo. Mas é muito importante o tempo de qualidade. Eu tenho falado isso muito nas lives. Se você não tem o tempo de quantidade, o ideal é juntar os dois, quantidade e qualidade. Se você não tem essa possibilidade, pelo menos de qualidade. Se você tem 10 minutos por dia para você sentar e brincar com seu filho, para você dar atenção para ele, elogiar ele brincando, 10 minutos por dia é o suficiente, né? E se você não tem esses 10 minutos, pelo menos no fim de semana faz isso, mas senta, mostra que seu filho é valorizado e não simplesmente senta ali e ele conversa com você, tá bom, pode deixar, tá, já vou. Não, isso inclusive pra gente, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Você começa a conversar com alguém, a pessoa tira o celular do bolso e começa a digitar. Mesmo que a pessoa continue conversando com você, é a falta de respeito, né? A gente se sente desrespeitado com isso, né? É terrível isso. A gente deve se policiar para não fazer isso com as pessoas, mas principalmente com o filho da gente. No momento que ele pede para brincar, a gente precisa dar atenção para ele. Se você realmente não puder brincar, você tem que explicar para ele que naquele momento não pode por esse e esse motivo, mas que você logo em seguida vai. Mas esse momento do brincar é o mais importante no dia do seu filho, é o momento do brincar. Então vamos estimular que ele brinque e vamos fazer de tudo para que ele tenha esse tempo de brincar e valorizar isso como uma peça-chave, inclusive, para o aprendizado. Então, respondendo a pergunta, qual é mais importante para o sucesso do seu filho? É brincar ou estudar? As pesquisas mostram que é o brincar, e o estudar também é importante, mas o brincar é mais importante do que o estudar. Então, as duas coisas têm que andar em conjunto, mas o brincar tem que ser prioridade. Quando a gente fala prioridade, não é que vai transformar o recreio em 3 horas e 15 e a parte de aprendizado em 15 minutos, em 45 minutos. Não. Mas essa parte do brincar tem que ser valorizada em casa e tem que ser valorizada nas escolas. Isso é importante. A gente abrir a visão para isso, baseado nessas pesquisas científicas, tá bom? Isso vale para quem é professora, isso vale para quem é dono de escola, isso vale para pediatra. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria recomenda que os pediatras escrevam na receita brincar. Uma das coisas, além de dar vitamina, se for a idade de dar, além disso, a alimentação, colocar brincar, ter tempo de brincar. Isso tem que ser prescrito nas prescrições do pediatra. Eu vou passar a fazer isso na minha receita. Eu não fazia isso, eu falava para os pais, mas não escrevia. É tão importante que a Academia Americana de Pediatria recomenda que os pediatras escrevam na receita tempo de brincar. Isso tem que ser prescrito não só como uma prevenção de doenças, e uma depressão é uma doença gravíssima, né? Porque você fala assim, não, toma essa vitamina aqui que seu filho não vai pegar Covid. Opa, toma aqui agora. A mãe paga R$1.000 pela vitamina, se for o caso. Agora fala assim, brinca com seu filho, que seu filho não vai ter depressão, ele vai ter aprendizado. E aí a pessoa fala, tá difícil. Mas são atitudes simples, às vezes, como eu citei aqui, de tempo de qualidade, de deixar o livre brincar. Isso é importante, beleza? É isso aí, pessoal. Deixa eu ver. Eu acho que hoje essas lives que são temas assim mais de inteligência emocional, da parte afetiva, isso dá pouca pergunta, né? Você fala assim, meu filho não come, vamos fazer uma live sobre isso. Meu filho não tá comendo, meu filho não tá dormindo. Aí, pergunta uma atrás da outra, eu não dou nem conta. Mas essa parte aí realmente é mais pra gente entender o que é importante, né? Mas podem fazer perguntas aí. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A minha secretária manda no Skype aqui pra mim no computador. Bruna Ribeiro, deixa eu ver aqui.
Eu brinquei muito. Ó, Bruna Ribeiro colocou. Eu brinquei muito. Fui uma criança feliz, mas meu emocional não é um sucesso. Quero ensinar direitinho. Me preocupo muito com esse lado afetivo. Pois é, ô Bruna, parabéns aí pela preocupação. Realmente, né, quando eu citei os estudos que mostram o seguinte, o não brincar aumenta a chance da pessoa ter depressão, ansiedade, né? Isso aumenta. Mas tem criança que não brinca e não dá depressão. Do mesmo jeito que tem criança que brinca muito e também dá depressão na idade adulta, né? As pesquisas mostram que aumenta a chance, não é um veredito. Não vai ter depressão, não vai ter, mas aumenta a chance. E tem vários outros fatores envolvidos nisso, não é somente o brincar é um fator a mais, mas é importante sim, né? E mesmo quando acontece, tem vários graus de depressão. Então talvez eu tô falando depressão porque o estudo mostrou depressão, ansiedade, né? Todo tipo de problema emocional, né? Então você colocou aqui que o meu emocional não é um sucesso. Mas talvez, ô Bruna, você fala que não é um sucesso, mas talvez se não tivesse brincado tanto, a situação estaria pior, né? Então a gente tem que pensar isso. Tá ruim, mas podia estar pior. Com o Covid aí a gente viu isso, né? Eu vejo às vezes alguma palestra, alguma aula das pessoas falando de crise econômica do ano passado, né? Nossa, vamos torcer, né? Final de 2019, torcer para 2020 ser um ano melhor, né? Esse ano 2019. Aí quando você vê 2018, né? As pessoas, ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. E aí é sempre assim, a gente pode pensar, tá ruim, mas podia estar pior, mas como eu brinquei muito, a situação não tá tão ruim assim, eu vou dar a volta por cima, né? Então é isso, né? Problemas aparecem na vida da gente, né? Tem momentos que a gente tá bem, tem momentos que tá ruim, mas o livre brincar, ele faz com que a pessoa tenha mais inteligência emocional para lidar com os problemas. E mesmo nos momentos ruins, aqueles momentos que a pessoa está passando por uma crise de ansiedade ou até uma depressão mais leve, ela tem mais chance de dar a volta por cima se ela teve uma base boa ali, principalmente de brincadeiras, tá bom? Então, sempre pensar positivo aí, tá, Bruna? Eu sou coach agora, virei coach, coach de mães. Pense positivo, tenha fé que vai dar tudo certo aí. Os coaches falam isso, né? Ó, Juliane Rosana. O que é considerado tela? TV, celular, tablet? Isso aí, você já perguntou e respondeu. TV, celular, tablet, videogame, computador, tudo que isso aí que você está olhando para ele agora é tela. Tudo que é tela, retangularzinho assim ou quadradinho, é tela, né? É o mal do século. A gente sabe que tem os benefícios, tem os momentos para estudo agora, né, ainda mais online, as crianças precisam. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso brevemente, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria modificou algumas coisas. Que antes de 2 anos não pode, é 0 tela. De 2 a 5 anos, de 2 a 5, 6 anos, é 1 hora de tela por dia, recomendação. E acima de 6 anos, aí poderia ser de 6 a 10 anos, 2 horas de tela. Agora mudou no sentido seguinte, de 2 a 5 anos, pode, se a criança estiver na parte de escolar, né, em escola, pode ter aquele momento da escola, se for uma coisa realmente de interação, com a presença de alguém da família e tudo, e pode a questão afetiva também, para ver isso até menos que 2 anos. Um bebezinho que tá lá com a vovó, tem 3 meses que não vê, e aí para convivência com a vovó, para ouvir a voz da avó, para ver o rosto da avó. Então teve umas mudanças. Então, para uso afetivo, pode antes dos 2 anos, o mínimo possível para uso afetivo. E para uso escolar, aí como a recomendação de 2 a 6 anos era de 1 hora por dia, continua sendo de 1 hora por dia, além do tempo escolar, se assim for necessário, tá bom? E acima de 6 anos, que também é 2 horas por dia, continua sendo 2 horas por dia, além do tempo escolar, porque às vezes fica 3 horas na escola ali, na aula online, e aí poderia ficar mais 2 horas vendo o desenho, sei lá, o que estiver fazendo, mas sempre com a supervisão do adulto, que existem outros problemas, além de atrapalhar a socialização, não é uma live hoje, né, mas perguntou, eu falo. Além de atrapalhar a socialização, além de atrasar a fala, também tem os riscos, né, de cyberbullying, tem os riscos de pedofilia, uma série de coisas que já está comprovado que o excesso de tela aumenta, além do vício também, né, quanto mais cedo, pior, tá bom? Então é isso aí, tudo que é tela é tela. A Lu Ribeiro Castro, será que é parente minha?
No processo de alfabetização, esse estímulo é essencial. Pois é, a escola que consegue ensinar brincando, com certeza, é muito mais eficaz nesse processo, né? Algumas crianças aprendem sem a parte lúdica, aprendem, mas a grande maioria delas precisam desse brincar. E mesmo as que aprendem sem ter lúdico, aprenderiam muito mais rápido se tivesse o lúdico, tá? Mas independente, aqui nossa live não é para falar que tem que ensinar, não é o objetivo de hoje falar que a escola tem que ensinar brincando ou não, é falar que o brincar é importante, né? Esse aqui é o foco de hoje aqui, mostrando através dos estudos, né? Não estou questionando esquema educacional de escola nenhuma aqui, só estou falando que as escolas, assim como os pais, têm que ter uma preocupação com o livre brincar, que influencia e impacta inclusive no aprendizado. Ó, falei bonito agora, hein, Lu Ribeiro Castro. A Juliana Rod Silva. Dê dicas. Ah, meu Deus, aí você me arrebenta, ô Juliana. Vai virar uma live aqui, ó. Dê dicas de brincadeiras para bebês a partir de 2 meses. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de dar dica, eu prometo fazer uma live para vocês. Realmente tá um momento que as mães estão precisando dessas dicas. Uma live sobre dicas, tá? Eu já fiz uma. Eu não lembro a época, mas com a Maíra, que é professora e artista de teatro, nós falamos em cada faixa etária, ela explicou, mas eu vou trazer outra live aqui sobre dicas, ou com ela, ou com uma outra pessoa que é psicopedagoga também, muito boa aqui, tá bom? Então, eu prometo isso, porque é muita dica para beber a partir de 2 meses. Mas 2 meses, se a gente, eu falei que não ia falar, mas eu acabo falando. 2 meses, se a gente analisar, né? O que o neném de 2 meses já tá fazendo? O neném de 2 meses, ele já tá sorrindo, né? Já tá acompanhando com o olhar, ele já está explorando o ambiente ao redor, ele chama muita atenção o som, chama muita atenção as imagens, então a gente precisa mostrar brinquedos coloridos, é a fase que começa a enxergar cores mais fortes, principalmente vermelho, laranjado, mostrar brinquedos coloridos, brinquedos que fazem barulho, movimentar o brinquedo para que a criança siga, isso é importante. Quando a gente conversa com a criança, ela olha no olhar, é o momento de troca de fralda, o momento do banho, o momento da mamada, seja peito, seja mamadeira, é o momento para a gente interagir com a criança, e o momento para já colocar no chão. Ela fala, mas 2 meses ele não sabe rolar, mas põe um tatamezinho ou tapetinho de EVA, deita a barriguinha para cima, pendura alguma coisa quase ao alcance dele, ele ainda não vai saber, mas de vez em quando ele vai acidentalmente bater a mãozinha naquilo e vai ver que, opa, se eu movimento a mão nesse sentido eu consigo. Você já vai aguçando a curiosidade dele ali, né? Põe de barriguinha para baixo, ele vai levantar a cabecinha e cair, tem que ser uma superfície firme e macia, né? Não pode ser cama é perigoso. Põe os brinquedinhos ao redor ali, para que ele comece a procurar, explorar, deita com ele no chão. A criança não gosta de ficar sozinha nessa idade, né? E inclusive a criança nos primeiros 3 meses precisa de muito colo, né? A gente tem que pôr no chão naqueles momentos que a criança está bem acordadinha, está bem espertinha, que são poucos esses momentos no dia. A maioria das vezes a criança quer o colo mesmo. Então você vai ter que interagir, brincar, mostrar brinquedinho, chocalho, né? Você pode brincar de esconde-esconde que eu falei, putz, achou, putz, tampando com a própria mão, e daí uns dias faz isso ao redor do berço, por exemplo, esconde de um lado, putz, aparece do outro, que a criança começa a ter associar que você vai aparecer em algum outro lugar, já começa a te procurar. Então isso é importante, são brincadeiras simples assim, né? Tem o chocalho, você pode fazer um chocalhinho, costurar um chocalhinho na meia, um dos pés só, né? Um chocalhinho pequenininho, um sininho. Então, tem algumas meias que já vem com barulhinho, né? Mas você pode fazer em casa, compra um sininho e costura na meia e põe. Na hora que o neném acordar, ele vai ver que ele movimenta o pezinho, faz barulho, ele vai começar a levantar o pezinho para ver. Então tem muita brincadeira simples que é muito legal de fazer e que é bacana. Então nós vamos fazer uma live sobre isso, tá bom? Pode me cobrar depois, tá, Juliana? Deixa eu ver aqui a hora, ainda dá tempo de mais algumas perguntas. Patrícia Souza, tá grande sua pergunta, ó. No recreio, meu filho fala que a tia não deixa correr porque machuca o coleguinha. Ele diz que a maioria das vezes eles ficam sentados. Pois é, a gente precisa ter segurança, né? Lógico que não vai deixar a criança com risco de acidentar, porque se a criança tropeça, bate a boca e volta todo sangrando para casa, é muito perigoso, né? Então a gente precisa ter essa segurança, né? Os pais não querem que isso aconteça com o filho na escola, mas a escola, o ideal é que ela tenha um ambiente do pátio, um espaço para que ela tenha esse ambiente de segurança, para que a criança possa livre brincar. Então é importante, não pode
proibir a criança de correr, né? O ideal é isso, na hora tem escola, quer dizer, tem escada, tem alguma coisa que impede, mas o ideal é que toda escola tem um local seguro para que a criança brinque, isso é importante, tá bom? Não pode cercear a criança de correr, correr é a base, né? A criança chegou 1 ano e meio ali, já aprende a correr, ela vai querer correr mesmo, a gente tem que ter um lugar seguro para que ela, se ela cair, não vai bater a cabeça numa quina, uma coisa assim, tá bom? Patrícia, você tem que conversar lá na escola para eles começarem a deixar correr. Acho que dá para mais uma aqui, porque já está dando 1 hora de live. KPHOR, KPHOR, deve ser se é KPHOR ou KPO. Como proceder com a brincadeiras de crianças de 10, 11 anos? Elas são crianças e precisam brincar, mas estão querendo apenas jogos eletrônicos. Pois é um desafio, né? É um desafio. Quando chega nessa fase de pré-adolescência, adolescência, a gente precisa ter mais jogo de cintura ainda, né? Então tudo começa na base. Lá, quanto mais cedo a gente estimular a tela, a gente liberar a tela, mais difícil depois é de controlar, mas é possível. A gente tem que ir reduzindo aos pouquinhos, e reduzindo, colocando horário, né? É importante ter horário, né? E naquele momento falar, filho, agora é o momento de você brincar com a tela, agora é o momento de você usar o joguinho. Não tem problema você estimular até naquele momento, você pode usar agora é o seu momento. De tal a tal hora não vai usar mais. Limitar principalmente à noite, né? Porque o pré-adolescente, principalmente, ele tem mais dificuldade de pegar no sono se ficar na frente da tela. Atrapalha a produção de melatonina, tá bom? Então a gente precisa ter essa preocupação. E aí sim, estimular a atividade física, andar de bicicleta, correr, né, pular corda, dependendo da idade da criança, a gente precisa estimular, e aí a gente tem que fazer junto, né, porque agora não está podendo colocar numa natação, colocar no futebol, e aí a gente precisa participar dessa vida, que seja no fim de semana, sair com eles, ter um momento da leitura, né, e o ideal é que depois das 6, 7 da noite, todo mundo entra no ritmo, mas não tem como você colocar isso para a criança se você não dá exemplo, né? Então o exemplo é tudo, tá bom? Mas realmente é um desafio e a gente precisa batalhar para que a criança tenha esse tempo de qualidade, principalmente à noite, é um momento que a criança precisa dormir cedo, né? Isso já tem estudo mostrando também, eu já fiz live sobre isso, da importância da gente limitar tela depois de um certo horário, que isso atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, tá bom? Tá, pessoal? Eu acho que nós vamos encerrar aqui por causa do horário, tá bom? À vontade a gente continuar respondendo às mães aqui, que é muita pergunta bacana. Só tem pergunta bacana, na verdade. Vocês são só alunos aplicados, que só fazem perguntas inteligentes aqui. Algumas é difícil, né? Igual essa da Juliana aqui, que perguntou das brincadeiras. Eu vou fazer uma live sobre isso, né? E a questão também de limitar a tela, né? Nós temos que falar sobre isso, né? De estratégias para isso, principalmente no pré-adolescente. Mas foram dicas aí boas para as próximas lives, tá bom? Pessoal, fica com Deus. Vou encerrar a live, senão o Instagram encerra, eu não consigo depois salvar, fica muito extensa, ela fica pesada para ser salva aqui no IGTV. Muito obrigado a todos pela participação. E é isso, é estimular que a criança brinque, o livre brincar, tá bom? Com mínimo tela possível, dependendo da idade, não tem problema a tela, mas tem que ser limitado. E quanto mais a gente estimular o livre brincar, melhor, inclusive, o aprendizado da criança, tá bom? Então tá bom, fiquem com Deus aí, tudo de bom, boa noite a todos e boa semana pra vocês. Essa semana ainda eu volto com outra live, quinta-feira eu vou anunciar, tá bom? Vai ser quinta ou sexta, eu vou anunciar amanhã. Fiquem com Deus, tudo de bom.